Nossa última leitura aqui da Bíblia foi o finalzinho do livro de Deuteronômio. E lendo o final do livro de Deuteronômio, nós concluímos o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 livros da lei escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi esse que a gente conseguiu concluir a leitura. E o que eu queria fazer? Dar para você um compilado de tudo isso que a gente leu. A verdade é que no meio cristão, muitas pessoas nunca nem leram o Pentateuco. Leem o Salmo, lê Provérbios, lê o Novo Testamento, mas quando chega no Velho Testamento, vê aqueles textos grandes, fala, ai, nem... E aí a pessoa nunca leu. Eu queria fazer um resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia, começando com Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e é o início de todas as coisas. Ali fala sobre a origem do mundo, a origem do pecado ali com Adão e Eva e começa a construir a história da humanidade. Aí temos a história de Adão, que gera Caim e Abel, Abel mata Caim, Adão também gera Sete, que vai gerando os filhos, que gera Noé. Tem a história do dilúvio, da arca de Noé, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que vai gerando, até chegar na história de Abraão. E Abraão, o Senhor começa a fazer uma aliança específica com aquele homem. Em resumo, bem resumido, essa é a história de Gênesis. Eu fiz até um resuminho em 4 minutos do livro de Gênesis. Eu vou deixar aqui em algum lugar para você ver. Finalizando o livro de Gênesis, a gente entra no livro de Êxodo. O livro de Êxodo começa ali o nascimento do povo de Israel. Já não é mais uma família, porque no finalzinho do livro de Gênesis a gente vê que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve o nome transformado em Israel, e Israel agora tem 12 filhos. Dan, Azé, Naftali, Gad, Judá, Isacar, Rubem, Zebulon, Levi, José, Simeão e Benjamim. São os 12 filhos de Israel, Jacó que vira Israel. Eles vão lá ali para o Egito, se multiplicam, se transformam em um povo e um povo que começa a ser escravizado ali no Egito. Faraó tinha medo desse povo crescer, se multiplicar e subjugar os egípcios, então eles começam a oprimir os israelitas, começam a escravizá-los. E no livro de Êxodo mostra aí a escravidão do povo de Israel, que durou 400 anos, e como o Senhor chamou Moisés para encabeçar essa libertação. Deus usa Moisés aí nesse projeto, e o livro de Êxodo é o início dessa peregrinação do povo, uma vez que sai ali do Egito, rumo à terra prometida. A promessa que Deus faz a Abraão de ser um grande povo, de ser uma grande nação. O livro de Êxodo finaliza e agora a gente tem o livro de Levítico, o livro que o povo menos gosta. As pessoas não gostam muito do livro de Levítico porque na verdade é o estabelecimento de regras, é o estabelecimento de leis. E quem é que gosta de lei? Quem gosta de ficar lendo resolução? Me perdoe aqui os advogados. A maioria das pessoas não gosta. Mas a lei é importante, a lei que traz uma diretriz. São aquelas coisas que a gente fala que são óbvias, mas eu sempre bato na tecla. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito porque é óbvio para mim, não é óbvio para você. A gente precisa estabelecer regras de convívio. Imagina que era um povo escravizado, oriunda de uma outra cultura, e agora eles precisavam estabelecer os seus próprios padrões. De fato, precisavam de leis. E acima das leis, ainda tem a questão do relacionamento com Deus. Deus chamou, e fala isso muito no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, olha, eu chamei um povo para ser exclusivamente meu. E como que um povo pecador, como qualquer um da raça humana, vai poder se relacionar com Deus que é extremamente santo? É por isso que o livro de Levítico é muito importante, porque ali ele estabelece, entre muitas leis, as leis de adoração e as leis de santidade. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se aquele povo não ia ser governado por um rei, mas sim por um Deus, eles precisavam, de fato, seguir as ordenanças do Senhor. O livro de Levítico é majoritariamente isso, né? Lei e instrução. Fecha o livro de Levítico, a gente continua no livro de Números, a peregrinação do povo de Israel. Continua a narrativa, porque eles ficaram 40 anos no deserto, tem a história para contar. E se você não sabe porque o povo ficou 40 anos no deserto, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, que explica essa história. Enfim, no livro de Levítico a gente vê essa narrativa e consegue observar também um julgamento de Deus, porque Deus deixou ali
as regras, as leis, quer ser povo do Senhor, quer ser separado? Queremos. Então tá bom. Então vocês vão seguir determinadas regras. Ah, não queremos seguir regras. Vocês não querem seguir regras, então vocês vão ser castigados. Então vai ter a punição. É muito engraçado que a gente vê as pessoas comentando sobre as coisas que acontecem em Levítico, e é claro, é um livro histórico também. São costumes que às vezes não fazem sentido aqui na nossa realidade, mas naquela época fazia muito. Questões como casamento, questões como alimentação, questões como vestimenta. Às vezes a gente bate o olho e estranha demais, porque a nossa cultura é diferente. Mas o que eu queria salientar é que Deus não obriga as pessoas a serem o povo dele. Os israelitas eram ali, o Senhor escolheu aquele povo, mas o Senhor estabeleceu regra. É igual quando a gente quer participar de qualquer tipo de grupo. Em qualquer grupo que você vá, que você queira participar, existem regras. Se você quer participar, você tem que obedecer a essas regras. Ai, Deus é mau, Deus é muito cruel. Deus não é mau, Deus não é cruel, Deus é justo. Claro, a régua dele é alta, mas ele é justo. Ele convidou o povo para se relacionar com ele, mas estabelece essas regras, essas leis para que o povo se alinhe. Então tá, a gente termina o livro de Números e a gente conclui com o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro de memória. Moisés, que aqui já está lá com seus 120 anos, lembrando, ele foi chamado com 80, ficou 40 anos aí nessa peregrinação com o povo, e agora ele já está com 120 e ele começa a contar para os israelitas tudo o que aconteceu. Por quê? Porque a primeira geração daqueles israelitas morreram. Então, no meio do deserto nasce essa nova geração e Moisés fala: opa, pera lá, vocês precisam conhecer a história, vocês não podem simplesmente ir vivendo sem saber o que aconteceu. E Moisés resgata para o povo todos os acontecimentos. Então o livro de Deuteronômio vem trazendo esse resumo de Moisés do que aconteceu, das bênçãos, dos castigos, da orientação que o povo precisava. E Moisés ali chama o povo a uma nova aliança. Por quê? Porque para cada geração, Deus tem uma toda aquela primeira geração das pessoas que tinham saído, mas não adianta a gente viver de alianças uma nova geração se levanta. E com essa nova geração com Deus renova a aliança. Tinha uma aliança com Deus, meu pai era também para mim, não adianta. Porque é importante que cada geração aliança Deus seja renovada com Deus tem um relacionamento. Assim como não adianta a gente renovou alianças passadas, está na nossa hora, né? Tinha uma aliança com Deus, porque os meus pais tinha uma aliança com Deus, meu pai era um homem de Deus. Não adianta, é importante que essa aliança seja renovada comigo e com você. Assim como a segunda geração, ela renovou a aliança com Deus. Está na nossa hora, né? Está no nosso turno renovar a nossa aliança com Deus. Moisés conta essa história inteira para o povo, renova a aliança e agora a gente tem a passada de bastão. Moisés está saindo de cena e agora entra Josué. Josué é um rapaz que acompanhou toda essa caminhada com Moisés, era auxiliar de Moisés. Agora ele é chamado para um novo patamar. Ele é ali promovido à liderança de Israel. E o Pentateuco conclui assim, Deuteronômio conclui assim, com essa transmissão de liderança de Moisés para Josué. Moisés morre sem entrar na Terra Prometida e Josué tem ali em suas mãos a grande missão de liderar o povo finalmente até a Terra Prometida. Esse é o resumo dos 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Hoje eu vi uma frase até que eles designam a Confúcio. Eu não sei se realmente é dele, que fala assim, estude o passado, que fala assim, estude o passado. Os primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia são extremamente importantes para você entender, até o Novo Testamento, para você entender até o Novo Testamento, muitas coisas que Jesus fala, os profetas falam, tudo está baseado ali, ó, tudo está baseado ali, ó, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então esse vídeo não é simplesmente para você falar: ah, não, a partir de hoje eu sei tudo que está na Bíblia. Não, é para te motivar a ler, a você ler realmente de Gênesis a Deuteronômio, que é o que a gente leu até aqui. Se você achar muito difícil, eu fiz essa leitura completa. Tem todos os vídeos aí no canal, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, tem vídeo aí aqui no canal. Então eu te chamo a se aprofundar mais nas escrituras e ter um conhecimento maior de quem é Deus. Todo mundo já passou pela experiência de querer saber qual que é a vontade de Deus. Ah, eu acredito em Deus, eu quero saber qual que é a vontade dele para mim. Ah, eu tô confuso. Começa a ler a Bíblia.
Começa a estudar, não só como uma caixinha de promessa que a gente abre ali, no Salmo 91, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, começa a ler de forma profunda, de forma sistemática, e você vai ver as verdades espirituais, abrindo os seus olhos espirituais e naturais. Amém? Então fica assim, a gente entra agora nos livros históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Esther. Depois a gente tem os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois a gente tem os profetas maiores e profetas menores. Já dando spoiler aqui, não é porque os menores eram menos importantes, mas é pelo tamanho dos livros. Profetas menores têm livros menores, profetas maiores é que são longas porções de texto. Mas é isso. Te vejo no próximo vídeo, com a graça de Deus. Tchau!